Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Não adianta o comunismo, o satanismo, as falsas religiões e as seitas guerrearem contra a Igreja Católica. Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Os inimigos dizem que Jesus não deixou uma igreja. Claro que deixou. Quem fala isso chama Jesus de mentiroso. Jesus é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos. O católico precisa saber que nem tudo o que Jesus disse está na Bíblia. João 21:25. Nós temos também a sagrada tradição. Fora da Igreja Católica não há salvação. E o católico só de nome, o católico de fachada, o católico não praticante não se salvará, irá para o inferno. Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 14. De que adianta o católico ser batizado e crismado e viver como pagão? De que adianta isso? São Pio X, no Catecismo Maior, número 165, diz que esses católicos só de fachada, não praticante, católicos só de nome, vão todos para o inferno. A Igreja Católica não é cemitério para suportar defuntos, nem sarcófago para suportar múmias. O católico não praticante é um dos piores inimigos da Igreja Católica. É preciso acabar com a falsa misericórdia. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18, diz: se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 18. Deus não perdoa nenhum pecado sem o arrependimento, nem mesmo o pecado venial. Estimado católico, vamos refletir sobre o poder limitado do demônio, inimigo da nossa alma espiritual e imortal. O poder do demônio é limitado, isso mesmo,
o poder do demônio é limitado. Ele não é Deus, é rebelde, revoltado e cheio de ódio, mas não deixa de ser uma criatura. Ele tem poder, mas um poder limitado. E também ele, o demônio, está sob o domínio e a soberania de Deus, que é o único Senhor do universo. Deus limita o poder do demônio. Repito, Deus limita o poder do demônio. Ainda que o poder do demônio seja muito extenso sobre as faculdades sensitivas e sobre o corpo, esse poder é limitado por Deus, que não permite que ele nos tente, acima das nossas forças, conferir. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem se apoia em Deus com humildade e confiança está seguro e sairá vitorioso da batalha contra Satanás. Repito, quem se apoia em Deus com humildade e confiança está seguro e sairá vitorioso da batalha contra Satanás. São João da Cruz diz que o demônio teme a alma que vive unida a Deus, isto é, a alma que reza, que caminha na presença de Deus e que se apoia no seu poder. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quem reza se salva, quem não reza irá para o inferno, quem não reza será derrotado pelo demônio. Milhões de pessoas não rezam mais, isso mesmo, milhões de católicos não rezam mais, ficam olhando novelas e nas portas dos botecos e são vencidas pelo demônio. Quem não gosta de rezar, não gosta de Deus, porque rezar é falar com o Criador. Quem foge da oração, foge de Deus e volta as costas para o céu, volta as costas para a salvação da alma. Estimado católico, Jesus Cristo afirmou que veio ao mundo para destruir as obras do demônio. Na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras de Satanás. 1 João 3:8. Jesus Cristo é o verdadeiro vencedor do demônio. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 31 diz: agora será lançado fora o príncipe deste mundo, que é Satanás. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 31. Existem milhões de pessoas que seguem o demônio, príncipe deste mundo, principalmente as mulheres que usam roupas imorais e aqueles que matam criancinhas inocentes, cometendo a desgraça do aborto. Isso mesmo, cometendo a desgraça do aborto. Crime cruel, crime frio, crime covarde. Santa Faustina Kowalska diz que o demônio não trabalha sozinho. Essa santa diz que Satanás não trabalha sozinho. Ele tem muitos ajudantes, muitos discípulos, milhões de seguidores. Jesus Cristo, prezado católico, foi enviado para arrancar os homens do poder das trevas e de Satanás.
O Concílio Vaticano II, decreto Ad Gentes, número 3 diz: Deus decide entrar na história humana de um modo novo e definitivo, enviando o seu Filho na nossa carne, a fim de por ele arrancar os homens do poder das trevas e de Satanás. Concílio Vaticano II, decreto Ad Gentes, número 3. Jesus Cristo lutou contra Satanás. Isso mesmo, Jesus Cristo lutou durante a sua vida pública contra Satanás. Os evangelistas nos mostram a vida pública de Jesus Cristo como uma batalha contra o demônio, contra o diabo, contra Satanás. Uma batalha contra o maligno. Hoje, infelizmente, milhões de pessoas pisam no sangue de Jesus e servem ao demônio. Terrível ingratidão. Vão queimar no fogo do inferno. Essas pessoas ingratas vão queimar no fogo do inferno após a morte. Estimado católico, com Jesus Cristo, o poder do demônio reduziu-se consideravelmente, pois ele nos libertou do poder de Satanás. Jesus nos libertou do poder do demônio. Concílio Vaticano II, Constituição Sacrosanto Concilium, número 6. Graças à obra redentora de Jesus Cristo, o demônio só pode causar verdadeiros danos a quem livremente lhe permitir, consentindo no mal e afastando-se de Deus. Jesus Cristo manifesta-se em numerosas passagens do Evangelho como vencedor do demônio, livrando muitos infelizes da possessão diabólica. Nele está posta toda a nossa confiança, pois ele não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. 1 Coríntios 10, 13. Estimado católico, ao ser acusado de estar possesso do demônio, Jesus não negou a existência do maligno, mas a confirmou, mostrando que ele, Jesus, age contra o demônio e seu reino, argumentando que seria ilógico que Satanás combatesse pela destruição do seu próprio poder. Prezado católico, estamos refletindo sobre o poder limitado do demônio, inimigo da nossa alma espiritual e imortal. O demônio não se dá por vencido quando é expulso de uma alma. Repito, o demônio não se dá por vencido quando é expulso de uma alma. Santo Afonso Maria de Ligório ensina: quando o demônio se vê expulso de uma alma, não encontra descanso e emprega todas as suas forças para dominá-la novamente. Pede auxílio a outros espíritos maus e, se consegue reentrar naquela alma, provocará uma segunda ruína mais grave que a primeira, ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, o demônio não chega a penetrar na nossa intimidade se nós não o queremos. Repito, o demônio não chega a penetrar na nossa intimidade se nós não o queremos.
preste atenção no que ensina Cassiano. Isso mesmo, preste atenção no que ensina Cassiano. Ele diz: os espíritos imundos não podem conhecer a natureza dos nossos pensamentos. Só lhes é dado pressenti-los por indícios sensíveis, ou então examinando as nossas disposições, as nossas palavras ou as coisas para as quais percebem que nos inclinamos. Cassiano ainda diz: é totalmente inacessível a ele o que não exteriorizamos e permanece oculto nas nossas almas. Mesmo os pensamentos que eles próprios nos sugerem, a acolhida que lhes damos, a reação que provocam em nós, nada disso o conhecem pela própria essência da alma, mas quando muito pelos movimentos e manifestações externas, ensina Cassiano. O demônio não pode violentar a nossa liberdade a fim de incliná-la para o mal. Repito, o demônio não pode violentar a nossa liberdade a fim de incliná-la para o mal. Cassiano escreve: é um fato certo que o demônio não pode seduzir ninguém, a não ser os que lhe prestam o consentimento da sua vontade, escreve Cassiano. Adolfo Tanqueray diz: o demônio não pode influir diretamente sobre as nossas faculdades superiores, a inteligência e a vontade. Deus reservou para si este santuário. Só Deus pode penetrar no centro da nossa alma e mover as energias da nossa vontade sem nos fazer violência, escreve Adolfo Tanqueray. Estimado católico, o demônio pode influir diretamente sobre o corpo, sobre os sentidos exteriores e interiores, em particular sobre a imaginação e a memória, bem como sobre as paixões que residem no apetite sensitivo e por essa via influi indiretamente sobre a vontade que pelos diversos movimentos da sensibilidade é solicitada a dar o seu consentimento. O demônio é um cachorro acorrentado. Isso mesmo, o demônio é um cachorro acorrentado. São João Maria Vianney diz: o demônio é um grande cachorro acorrentado que arremete, que faz muito barulho, mas que só morde os que se aproximam dele em demasia, ensina São João Maria Vianney. Satanás não pode exercer nenhum poder sobre as pessoas que lutam contra ele. Repito, Satanás não pode exercer nenhum poder sobre as pessoas que lutam contra ele. Orígenes escreve: Satanás, príncipe dos demônios, e que era a coroa da beleza do paraíso, a estrela da manhã, é agora o príncipe deste mundo, cuja liberdade Deus respeita. Não pode exercer nenhum poder sobre aqueles que lutam contra ele, escreve Orígenes. Prezado católico, estamos refletindo sobre o poder limitado do demônio, inimigo da nossa alma espiritual e imortal. Nenhum poder humano
pode ser comparado ao poder do demônio. Repito, nenhum poder humano pode ser comparado ao poder do demônio. São João da Cruz ensina: nenhum poder humano pode ser comparado ao poder do demônio. E somente o poder divino, isto é, o poder de Deus, o pode vencer, e somente a luz divina pode desmascarar as suas artimanhas. Escreve São João da Cruz. O homem caiu ao ser tentado por Satanás. Isso mesmo, o homem caiu ao ser tentado por Satanás. Frank Joseph Shedd escreve: foi o primeiro combate de uma guerra que não terminou ainda, nem terminará, enquanto houver homem sobre a terra. Ensina Frank Joseph Shedd. Estimado católico, não é possível vencer o demônio sem oração, mortificação e humildade. Não é possível vencer Satanás sem oração, sem mortificar o corpo e sem a virtude da humildade. São João da Cruz escreve: a alma que queira vencer a potência do demônio não poderá conseguir sem oração, nem poderá entender os seus enganos sem mortificação e sem a virtude da humildade. Ensina São João da Cruz. O demônio continua a deter certo poder sobre o mundo, na medida em que os homens rejeitam os frutos da redenção. O demônio exerce o seu domínio, escreve São João Paulo II, sobre aqueles que, de uma forma ou de outra, se entregam voluntariamente a ele, preferindo o reino das trevas ao reino da graça. Ensina São João Paulo II. Por isso, não nos devemos surpreender se tantas vezes vemos triunfar o mal e ser lesada a justiça. Estimado católico, nós estamos vivendo o Salmo 12. Isso mesmo, nós estamos vivendo agora nesse mundo podre, o Salmo 12. O Salmo 12 diz logo no início: socorro, Deus, já não existe um homem justo, cada um diz mentira ao seu próximo. Salmo 12, logo no início. O nosso mundo está uma vergonha. Está cheio de pessoas desonestas, golpistas, mentirosas, safadas, bandidas. São pessoas que se entregaram ao demônio, segundo São João Paulo II. Pessoas que vivem nas trevas, na escuridão, na lama, que vivem no pecado mortal, longe de Deus, longe da graça, longe da luz. Estimado católico, deve dar-nos uma grande confiança saber que Deus nos deixou muitos meios para vencer o demônio e para viver no mundo com a paz e alegria de um bom cristão. Entre esses meios contam-se a oração, a mortificação, a frequente recepção da Santíssima Eucaristia e a confissão, bem como o amor à Virgem Maria, nossa Mãe, Mãe de Deus e nossa. Com Nossa Senhora caminhamos sempre seguros. Isso mesmo, com a proteção da Virgem Maria, caminhamos
sempre seguros. O uso da água benta é também uma proteção eficaz contra a ação do demônio. São José Maria Escrivá ensina: perguntas-me por que te recomendo sempre, com tanto empenho, o uso diário da água benta. Podia dar-te muitas razões, bastará com certeza esta de Santa Teresa de Jesus: de nenhuma coisa fogem tanto os demônios para não voltar como da água benta. Diz São José Maria Escrivá: feliz do católico que faz com frequência o uso da água benta, que joga água benta dentro da sua casa, no quintal, nas pessoas da mesma família. Feliz do católico que faz uso da água benta. Prezado católico, será que existe paz entre Jesus Cristo e o demônio? Repito a pergunta: será que existe paz entre Jesus Cristo, nosso Salvador, e o demônio? A resposta é não. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 diz: Jesus passou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio. Atos 10, 38. E na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8 diz: para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do demônio, para destruir. Isso mesmo, Jesus veio para destruir as obras do demônio. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Não existe paz nem amizade entre Jesus e o demônio. Jesus é o rei da luz e o demônio é o rei das trevas, da escuridão. Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Isso mesmo. Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Satanás é atrevido. Satanás é atrevido. Satanás tentou a Jesus Cristo, Deus bendito, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto, e o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Lucas 4:13. Pode conferir também no Catecismo da Igreja Católica, número 538. Caríssimo católico, o único fim do demônio no mundo, ao qual não renunciou, é a nossa perdição. Repito, o único fim do demônio no mundo, ao qual não renunciou, é a nossa perdição. Ele quer nos perder, quer levar a nossa alma para o inferno. Ele tentará diariamente alcançar esse fim por todos os meios ao seu alcance. São João Paulo II escreve: tudo começou com a rejeição de Deus e do seu reino, com a usurpação dos seus direitos soberanos, na tentativa de alterar a economia da salvação e a própria ordem de toda a criação. Encontramos um reflexo dessa atitude nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Sereis como deuses, disse ele para Adão e Eva, sereis como deuses. Assim,
diz São João Paulo II, o espírito maligno Satanás trata de transplantar para o homem a atitude de rivalidade, de insubordinação e de oposição a Deus, que se converteu no motivo de toda a sua existência, escreve São João Paulo II. O demônio é o primeiro causador do mal, dos desconcertos e rupturas que se produzem nas famílias e na sociedade. São John Henry Newman escreve: suponhamos que sobre as ruas de uma cidade populosa se abatia de repente uma total escuridão. Podem imaginar, sem que eu lhes descreva, o ruído e o clamor que se produziriam. Transeuntes, carruagens, carros, cavalos, todos mergulhariam no caos. Assim é o estado do mundo. O espírito maligno, Satanás, que atua sobre os filhos da incredulidade, o Deus deste mundo, como diz São Paulo, cegou os olhos dos que não creem, e eis que se veem forçados a brigar e a discutir, porque perderam o caminho e disputam uns com os outros, uns dizendo isso, outros aquilo, porque não enxergam, ensina São John Henry Newman. Estimado católico, a ação do demônio é misteriosa, real e eficaz. Repito, a ação do demônio é misteriosa, real e eficaz. Desde os primeiros séculos, os cristãos tiveram consciência dessa atividade diabólica. São Pedro preveniu os primeiros cristãos. Na primeira carta de São Pedro 5, 8, 9 diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário demônio anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. São Pedro diz que o demônio é o nosso adversário, não é o nosso amigo, o nosso colega. Ele é o nosso adversário e ele quer nos devorar, ele quer nos destruir, quer levar a nossa alma para o fogo do inferno. E muitas pessoas brincam com essa verdade. Brincam com essa verdade de 1 Pedro 5, 8, 9. Então, caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre o poder limitado do demônio, inimigo da nossa alma imortal e espiritual. O católico não pode viver de braços cruzados, adormecido na poltronice, mergulhado na ignorância religiosa. O católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, comodismo, desprezo e relaxamento, comete pecado mortal. Pode conferir Catecismo Maior de São Pio X, número 5, e segundo o Catecismo da Doutrina Cristã, lição preliminar 15. O católico deve também ler e meditar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus, a Bíblia, em prática. Os protestantes dizem: leia a Bíblia. Isso é errado, não basta ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia e colocá-la em prática. O católico deve também ler os documentos pontifícios, as biografias e escritos dos santos, estudar dogmática, o catecismo da Igreja Católica, catecismo romano, o catecismo maior de São Pio X e outros catecismos. Mas não basta estudar,
Não basta conhecer a doutrina católica. Muitos conhecem a doutrina e ficam de braços cruzados, reunindo palha para o próprio inferno. O católico precisa ser missionário, precisa visitar as casas para evangelizar e acordar as pessoas que estão dormindo nas garras de Satanás. São João Crisóstomo escreve: não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Não haveria nenhum pagão se cada católico vivesse o seu batismo, se cada católico fosse sal da terra e luz do mundo, se cada católico fosse santo.